E aí, gente, não sei se vocês estão percebendo, mas vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo. Eu tô falando bem pertinho do microfone, que é para poder pegar o máximo de voz que existe, porque tá quase inexistente a minha voz. Mas vai dar tudo certo. Eu resolvi gravar esses 2 vídeos da semana e do eclipse também, porque não é só uma semana importante para o mês de agosto, é uma semana importante para os próximos 6 meses. Então, eu queria muito falar sobre esses trânsitos e explicar sobre esses trânsitos para vocês também, e também para divulgar um tipo de leitura que eu vou estar fazendo, que é para justamente eu ver no mapa de vocês aonde o eclipse solar e lunar vai estar acontecendo, esses eixos, e a gente tirar umas cartinhas do tarô para aconselhar como que a gente passa por esses aprendizados que o eclipse vão estar dando pra gente. Mas eu tô aqui, ó, com a minha canequinha de lua, tomando um chazinho. Olha, não é coisa mais linda, gente. Eu comprei na Shopee por um preço muito barato, você não ia acreditar. Mas eu tô aqui tomando o meu chazinho e com calma a gente vai falar sobre tudo que a gente tem que falar. Então vamos pensar assim, toda mudança de verdade, passa por 3 etapas. Primeiro a gente começa a sentir que algo não está mais fazendo mais sentido, que tem alguma coisa meio óbvia. Depois a gente sente isso no nosso corpo, na emoção, na maneira como a gente está reagindo às coisas. E aí então a gente começa a nomear, dar nomes, ajeitar as gavetas, entender que a gente realmente precisa ir para outro caminho. E vai ser exatamente esse tipo de sequência que o céu vai estar falando para gente entre os dias 10 e 17 de agosto. A Vênus vai mexer muito no que a gente valoriza, Marte vai mexer no que a gente sente, no que a gente protege, e Mercúrio também está com trânsitos importantes que vai mudar muito a maneira como a gente pensa. E no meio disso tudo, ainda vai estar acontecendo no dia 12 de agosto um eclipse solar total em Leão, esse eixo de Leão e Aquário que vai abrir, graças a Deus, um ciclo muito maneiro pra gente. Então vamos com calma, vamos entender cada uma dessas camadas pra gente estar alinhado com o universo e a gente conseguir caminhar na vida que a gente quer chegar. No dia 10 de agosto, a Vênus em Libra vai formar um trígono com Plutão em Aquário. Não sai desse vídeo porque eu falei astrologuês. Na prática, isso é como a vida tivesse um convite para você fazer uma auditoria, na verdade. Eu ia falar para a gente fazer uma lista de pós e contras dos nossos valores, mas na verdade não é nem isso. Eu acho que esse trígono de Vênus em Libra com Plutão em Aquário vai pedir mais do que uma lista de pós e contras, ela vai pedir uma auditoria. Sabe quando a gente quer alugar um apartamento, quer comprar uma casa e a gente olha assim, parece que tá tudo perfeito, mas quando a gente contrata um auditor, ele começa a perceber um monte de coisa que precisa ser ajustada? Eu acho que esse trânsito vai fazer exatamente esse tipo de ali no detalhe, sabe, nas coisas minuciosas, mas que vai ser muito bom para a gente poder tomar as decisões que a gente precisa tomar. E esse trânsito vai te fazer uma pergunta que é: isso ainda me serve? Então pode ser uma relação, um hábito de consumo, uma forma de se vestir, um jeito de lidar com o dinheiro, porque a Vênus também fala disso, um talento seu que às vezes você parou de valorizar, ou alguma coisa maneira que você tinha e às vezes você deixou de lado por algum motivo, né? E Plutão, ele convida sempre a gente a ir um pouco além da resposta óbvia, né? Plutão, ele sempre pede profundidade e transformação. Então a gente vai ter que sair um pouco desse piloto automático, de estar indo com uma correnteza, de estar seguindo só com fluxo, e a gente realmente parar, cavar, olhar tudo nos mínimos detalhes. E nesse mesmo dia, a Vênus ela também vai fazer uma oposição com Netuno em Áries, não sai desse vídeo que eu falei astrologuês. Só que aqui a pergunta ela vai ficar diferente, né? Depois de investigar com aquele trígono de Plutão, se o que você acha que você quer é realmente seu ou é algo que você aprendeu a desejar. Então pensa assim numa pessoa que viveu a vida acreditando que ela precisava ser independente o tempo todo para se tornar valiosa. Netuno em oposição pode mostrar o cansaço por trás dessa imagem, sabe? Ou uma pessoa que sempre associou amor
necessidade de agradar, com sacrifício, de repente essa sensação, né, a pessoa começa a perceber que essa equação ela nunca foi verdadeira, na verdade a pessoa ela aprendeu a ser assim. Então é realmente um trânsito que vai fazer com que a gente separe com cuidado o que é o nosso desejo genuíno e o que que a gente está seguindo o roteiro, o que que a gente aprendeu a ser, gostar, amar daquela mesma maneira. E no dia 12 de agosto, a Vênus ela vai formar um trígono com Urano em Gêmeos, e essa é a parte boa, né? Depois de a gente olhar a fundo, perceber as coisas que a gente precisava ajeitar, a gente vai abrir espaço para atualizar. Eu adorei essa palavra. Eu acho que atualizar combina bem com esse trânsito. Então você não precisa continuar escolhendo a mesma coisa só porque um dia ela fez sentido para você. Os seus critérios podem mudar com uma como uma coisa natural, uma continuidade natural de quem está crescendo, de quem está amadurecendo. Marte vai entrar em Câncer e Marte é sempre representa a nossa energia de ação, de luta, de iniciativa. E câncer é o signo do pertencimento, da memória, da proteção. Então, quando esses dois se encontram, a gente para de agir só por obrigação e passa a agir por aquilo que realmente nos toca, assim, nos emociona. Então, todos esses trânsitos eles estão conversando, né? Às vezes eu agia por um padrão que minha família me ensinou, ou que as minhas amigas elas sempre agem dessa maneira, ou sei lá, a sociedade, o meio que eu cresci, que o ambiente afeta muito a forma como a gente deseja, cria e age. E aí você fala: "Cara, mas isso aqui combina com o que eu tô sentindo? Eu não tô sentindo que é pra eu fazer isso, ou isso aqui perdeu a emoção pra mim", né. Isso tem acontecido muito comigo, por exemplo, eu tenho usado muito a palavra entusiasmo no meu dia a dia, tipo: "Eu tenho entusiasmo de fazer isso aqui vai ser divertido pra mim, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai ser maneiro, se não for então eu não quero. Amor, a vida já é difícil pra caramba, se não me der entusiasmo, se não despertar aquele foguinho pra mim, então eu não quero". O trânsito pode aparecer também, às vezes, com uma vontade maior de se aproximar de alguém, de proteger alguém, de se proteger, de arrumar a casa, de estar mais grudadinho com a família, ou de um grupo que você considera como se fosse uma família para você. Para relações amorosas, isso também pode favorecer, você vai querer estar ali meio grudadinho em alguém ou grudadinho em várias pessoas ao mesmo tempo. Mas também pode aparecer de jeito ao contrário, né, você pode notar que você está brigando ou se irritando por coisas que no fundo tem uma raiz de segurança, tem ali uma memória emocional antiga, né, ou tá ativando um gatilho, né, para essa situação atual, porque câncer fala muito sobre a nossa memória, então a gente tem que prestar atenção nisso. Um exercício simples pra gente, para essa fase, é você pensar que antes de você reagir a alguma coisa que te irritou, você se perguntar o que que essa situação te fez sentir. Além de só você pensar, mas o que que você ela situação te fez sentir, e principalmente sentir no seu corpo, aonde você percebe essa emoção. "Ah, eu percebo que meu coração ficou apertado, percebo que me deu um piriri, uma gastrite, uma dor no estômago, eu percebo que minha mão ficou quente, me deu dor de cabeça". Traz isso um pouco para o seu corpo, sabe, porque às vezes a raiva do momento, qualquer emoção que apareça ali, pode ser só um sentimento velho ali, uma memória velha de desproteção ou de insegurança ou qualquer outra coisa. E no dia 11, Mercúrio em Leão vai fazer uma oposição com Plutão em Aquário. Não sai desse vídeo que eu falei astrologia, porque você vai entender. É um aspecto intenso, mas ele é bom porque ele pode aparecer de forma prática através de uma conversa que vai expor algo que você estava tentando às vezes evitar de encarar, uma discussão que pode ficar um pouco mais difícil de ceder, porque às vezes naquele momento ceder pode parecer que você está perdendo espaço ou que não estão respeitando os seus limites. Então, se isso acontecer com você nessa semana, vale a pena você perceber, se questionar se essa necessidade de ter razão é sobre o assunto realmente em si, ou se é sobre uma necessidade antiga, sabe, uma ferida antiga que você sente de não estar sendo muito ouvido. E no dia 12 de agosto, Mercúrio vai fazer um trígono com Netuno em Áries, e essa energia vai mudar completamente, né? A nossa mente vai ficar mais aberta, mais criativa, menos linear, então é um ótimo momento para você escrever, para você criar, para você estudar alguma coisa, para você ensinar, para você simplesmente deixar ali uma ideia gostosa que vem deliciosa na sua cabeça amadurecer sem pressa também de você concluir algo, sabe, só aproveita essa energia boa
de inspiração que vai bater para você, é um momento muito bom também para você cuidar da espiritualidade. Então, acende a velinha que você estava falando que ia acender, faz a meditação que você estava falando que queria fazer, escreve o que você estava sentindo, que estava precisando escrever algumas coisas, escreva. Dá um gás naquele projeto antigo, revisita aquele sonho que ainda faz parte de você e, e abraça isso com carinho, sabe? Aproveita essa energia porque o céu é como se ele desse um empurrãozinho nesse tipo de coisa. No dia 15, Mercúrio vai encontrar Júpiter em Leão. Então, depois de aprofundar, né, e de abrir a nossa percepção, vem a ampliação. Então, às vezes, uma ideia muito pequena pode mostrar um potencial maior do que você imaginava. Às vezes, uma bobeirinha ali, ó, que você pensou, você fala, mas peraí, isso aqui realmente é bom, tá? Essa ideia aqui que eu tive, ela é maneira, ela é realmente boa. Então, é um ótimo momento também para você apresentar um projeto, para você gravar um conteúdo, para você dar uma aula, para você simplesmente falar, fazer sobre algo que você acredita, só que dessa vez com mais confiança, porque a gente está falando de leão, então a gente está falando de você ocupar espaço, a gente está falando de você agir com o seu coração. Então você reparou como essa sequência de conversa de Vênus, que primeiro aprofunda, depois a gente abre, depois a gente amplia? Tem quase como se fosse um espelho ali rolando essa semana também. E no dia 12 de agosto, a gente vai ter uma lua nova com eclipse total solar em Leão. Eu já preparei um vídeo só sobre esse eclipse, então lá eu entro em mais detalhes sobre como ele pode reverberar para você nos próximos 6 meses, como identificar a casa e o eixo que ele acontece. Então, vale muito a pena assistir esse vídeo depois também. Mas não vou deixar de destacar aqui que o contexto que esse eclipse nasce é de uma revisão sobre os nossos valores, né? De uma ação mais conectada com o nosso sentimento, né? De uma mente que passou por toda uma profundidade, um processo de abertura e de ampliação. E Leão fala sobre a nossa expressão, sobre ocupar espaço, sobre reconhecer o que existe dentro da gente que é único. Então, por isso que vai ser um ciclo que vai te convidar a se perguntar: o que eu quero expressar agora que eu enxerguei e entendi um pouco mais sobre mim? Vale entender também, né, que o eclipse ele nunca é um trânsito que a gente provoca, né? Ele mostra realmente algo que já estava sendo plantado, uma energia ali que já estava rolando de forma consciente ou não, mas nem necessariamente vai aparecer com coisas externas assim, né? São processos realmente de transformação que acontecem de maneira mais interna. Então, realmente não é uma semana para você também sair forçando a tomar grandes decisões, é uma semana realmente para você perceber que já estava se movendo para um processo de mudança por conta própria mesmo. E esse eclipse acontecendo no eixo de Leão e Aquário, esses dois signos falam de duas necessidades, mas que essas necessidades caminham juntas. O Leão, ele sempre pede um pouco mais da nossa autenticidade, da confiança no nosso talento, da coragem de existir do nosso próprio jeito. E Aquário vai perguntar para gente, né, com quem esse jeito único, né, encontra lugar, que grupo, que comunidade, que vínculo sabe reconhecer e valorizar aquilo que você tem de maneiro para você oferecer. Talvez essa semana convide a olhar para algum talento, algum traço da sua personalidade, alguma coisa que você faz e que você guardou por achar que às vezes não seria bem recebido, não seria bem acolhido em determinado espaço e perceber que existe sim um lugar onde ele possa ser celebrado. Se isso não está sendo celebrado, amor, ocupa outro espaço. Que esse trânsito todo acontecendo no céu é para isso. Esse ciclo ele vai entender reverberar, como eu falei, cerca aí de uns meses até a lua cheia mais ou menos em Leão, em fevereiro de 2027. Mas como faz parte de uma sequência maior de eclipse nesse mesmo eixo, esses efeitos eles podem continuar se desdobrando por aí até 2 anos. Por isso vale a pena você guardar o que você quer perceber nessa semana e você revisitar mais adiante e você fazer a leitura comigo, garota, que eu vou estar cobrando somente R$ 35, você acredita? Uhum. E por que que Marte em Câncer vai entrar bem no dia do eclipse, né? As emoções, elas podem realmente ficar mais à flor da pele, assim. Vamos lembrar que Câncer e Leão, cara, são signos que são um pouco dramáticos, né? Então, tanto na parte boa quanto na parte ruim. Então, é um bom momento também para você observar o que você sente antes de você agir, né? E você agir a partir do momento que você realmente reconfigurou, pensou sobre aquilo, né. Mas também sem se cobrar de estar mais sensível no que o normal, e sem se cobrar de ficar tentando acertar tudo o tempo todo, também não entra num outro frisson de chatice.
Se você quiser de um cinto simples acompanhar essa semana sem se perder em tantos aspectos, você pode usar de algumas perguntas que eu separei aqui para você. A primeira é para você aprender a distinguir do que você ainda valoriza de verdade do que só era apenas um hábito. Essa pergunta vai te ajudar a atravessar sobre os trânsitos da Vênus. E o que que você sente antes de agir? Essa é uma pergunta boa para te acompanhar nos dias aí do movimento de Marte em Câncer. O que eu penso, mas preciso de coragem para dizer? Essa pergunta vai te ajudar a atravessar aí os dias de Mercúrio até os dias de eclipse. Mas fazendo uma síntese dessa semana e montando uma pergunta, né, um contexto para essa semana, é bom de você pensar o que está mudando naquilo que eu valorizo, penso e escolho. E como essa mudança pode transformar a forma como eu expresso e ajo no mundo. E o mantra dessa semana é: eu reconheço meu valor e permito que as minhas escolhas evoluam junto comigo, além de confiar na minha capacidade de construir novos caminhos. É isso, gente. Até o próximo vídeo e não perca os videozinhos também que eu tô postando nas minhas redes sociais, que são vídeos mais curtinhos, mas que também ajudam a gente a relembrar trânsitos importantes, tá bom? Beijo, tchau!